Gente, estamos aqui para mais um devocional e hoje a palavra que Deus ele tem nos dado é sobre a dúvida. A dúvida que é uma arma usada pelo diabo para nos tirar da fé, para neutralizar a nossa fé na palavra de Deus. A dúvida, ela nos trava de uma forma que nos impede de lembrar da palavra, das promessas de Deus para a nossa vida. Então, a gente confiar que essa promessa ela vai se cumprir. Quando a gente obedece à palavra de Deus, então temos autoridade para cobrar de Deus aquilo que está escrito. Então, Deus ele é justo. Deus ele é a própria justiça. E quando a gente se torna justo também, ou seja, o justo é aquele que vive pela fé. Porque um dia Deus ele chegou para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse andar na presença de Deus iria tornar Abraão perfeito, mas não é uma perfeição de que eu nunca vou errar. Nós somos seres humanos e nós somos falhos. Mas quando a gente se coloca para andar na presença de Deus, a gente se torna justo. E a justiça para Deus é ser perfeito. É a gente buscar viver na justiça divina. É a gente buscar fazer a coisa certa. Claro, a gente erra, a gente falha. Em alguns momentos a gente peca de alguma forma. Mas o buscar da gente viver na justiça, a gente querer isso, a gente desejar isso. Então isso faz da gente perfeitos aos olhos do Senhor. Então, quando a gente decide ter uma nova vida e a gente se entrega para o Senhor Jesus, então Ele se faz presente na nossa vida e a gente todos os dias a gente vai buscar essa perfeição, a gente vai buscar essa justiça para a nossa vida e Ele vai nos ajudar. Por isso que é tão importante termos o Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, está escrito. Ele nos guia em cada decisão, em cada momento. Então, por mais que venham pensamentos, por mais que venham sentimentos, coisas para tentar nos tirar da presença de Deus, com o Espírito Santo dentro de nós, então a gente vai seguir firmado na palavra. Então, a fé, ela depende disso. A nossa fé depende da gente estar firmado na palavra de Deus. Porque quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, os problemas, as situações, então o Espírito Santo vai nos trazer à mente as promessas do Senhor. Ele vai nos trazer à mente a palavra do Senhor, que é espírito e vida para a nossa vida. A palavra de Deus, ela vai nos guiar. Por quê? Porque a palavra dele diz que a palavra é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, os meus pés precisam de uma lâmpada para que eu não caia, para que eu não tropece no meio dessa jornada que a gente vive aqui. E eu preciso de luz para o meu caminho, para que eu não me desvie, para que eu não pegue um atalho errado, um caminho errado. Então, olha só o que, a palavra de Deus nos dá. Uma certeza, uma definição, uma firmeza no caminho e da forma que a gente está andando, no caminho que a gente está seguindo e na forma que a gente está seguindo, da maneira que a gente está caminhando. A palavra de Deus nos dá essa direção, essa definição. Então, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, Deus ele começa nos trazendo o entendimento de que a palavra ela é definida. Ela é uma rocha firme. A gente pensa numa rocha. Uma rocha, ela tá ali, ela não se mexe. Ela tá firmada ali. Então, a nossa fé, ela tem que estar firmada nessa rocha, que é a palavra de Deus. E
que é o próprio Senhor Jesus, porque lá em João, capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo, que com letra maiúscula está lá, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Esse Verbo é a palavra. Então, por meio dele foram criadas todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Então, sem Jesus, não teria como Deus ter criado tudo isso. Então, Jesus estava ali desde o princípio. É tanto que Deus diz lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, ele já diz no plural, a nossa. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Então, o Senhor Jesus é toda a Bíblia, é toda a palavra. Então, a gente começa a ver a importância da gente entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Porque Ele é a própria palavra, porque Ele é a própria definição de vida. Porque Ele é definido, porque Ele é justo, porque Ele é a nossa rocha firme, na qual a gente pode se segurar e se firmar ali, e as coisas podem vir, os problemas podem vir, tudo pode vir, mas nada vai ser capaz de nos destruir. Nada vai ter um poder acima de Deus para nos destruir. Não, porque Deus é soberano, porque Deus é o Todo-Poderoso e porque Ele enviou o seu Filho para ter poder e autoridade sobre todo o inferno, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. E Ele, o próprio Senhor Jesus, o nosso próprio Salvador, Ele nos concede o Espírito Santo para nos dar também poder e autoridade sobre toda a força do inferno, para a gente permanecer firme nesse caminho até a gente ser promovido a entrar no reino dos céus. Então, o Espírito Santo, ele vem sobre uma pessoa com um objetivo maior, que é salvar a alma dessa pessoa. E a gente salva a nossa alma todos os dias seguindo por essa palavra, vivendo baseado nessa palavra. O firme fundamento nessa rocha firme, que é a palavra de Deus. Então a gente lembra daquele versículo que fala de Hebreus, que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então a fé é um firme fundamento. Quando a gente pensa em fundamentos, a gente logo pensa numa construção, num edifício sendo construído. Para que ele comece a ser construído, a primeira coisa que é feita é o quê? Cavar um buraco bem fundo, cavar lá no fundo, chegar lá na rocha firme e construir os fundamentos daquele prédio ali. Porque se não cavar, se não for lá no fundo, aquele prédio, ele pode cair a qualquer momento, porque ele vai estar firmado apenas na areia, na superfície. E a palavra de Deus fala disso também. O próprio Senhor Jesus fala que o homem que constrói a sua casa na areia, pode vir uma tempestade e acabar com aquela casa, porque ele firmou aquela casa na areia. Mas aquele que firma a sua casa na rocha, cava um buraco lá fundo e firma aquela casa na rocha, então pode vir tempestade, pode vir tsunami, pode vir tudo, que aquela casa ela vai ficar ali firme. Então Jesus, ele usa parábolas, usa exemplos para nos mostrar, para nos abrir o entendimento que a nossa vida, ela tem que ser vivida pela fé numa rocha firme, firmada na palavra de Deus, que é a rocha. Porque se a gente firmar a nossa vida em qualquer outra coisa desse mundo que é perecível, que logo passa, então não vai haver resultado, vai passar junto com o mundo, junto com as coisas do mundo que são perecíveis. Como diz aqui, tem um momento que diz aqui que a pessoa
que ela apenas ouve a palavra de Deus, mas ela não pratica essa palavra, essa pessoa é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho. E assim como nós, seres humanos, que passamos esse rosto aqui, ele vai, se Jesus não voltar, ele vai envelhecer. Então, o homem que fica contemplando a si mesmo, ele envelhece. E logo, como está escrito aqui, e logo se esquece de como era. Ou seja, o tempo passa, as coisas passam. Se a pessoa ela não pegar a palavra, ouvir e praticar, aquela palavra não vai ter resultado nenhum na vida dela. Vai passar, vai entrar por aqui, sair por aqui e não vai acontecer nada. Se não houver prática. Então, quando a gente começa a praticar essa palavra aqui no nosso cotidiano, todo dia, a gente não apenas ouvir, meditar na palavra, mas todos os dias a gente buscar para obedecer. Então, isso é para mim. Em primeiro lugar, isso é para mim. Então, se a gente não fizer isso, se a gente não obedecer, então essa palavra não vai ter resultado nenhum na nossa vida. Mas se a gente pegar e obedecer, todos os dias a gente praticar essa palavra, a gente buscar obedecer essa palavra, então ela vai ter resultado, vai dar fruto na nossa vida. Então vai acontecer aquilo que está escrito, porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai cumprir a palavra. A palavra ela vai e não volta vazia. Ela faz o que apraz a Deus. Ela faz o que é da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está escrito que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, quando a gente toma uma atitude, então a fé é uma atitude nossa. Da gente, que a fé, lembrando, a fé é o firme fundamento. Quando esse firme fundamento está firmado na rocha, que é a palavra, então a gente vai viver de certeza em certeza. Pode vir a dúvida, pode vir momentos em que a gente precisa pensar, decidir alguma coisa, mas a gente não pode deixar que a dúvida ela paire sobre a nossa cabeça. A gente não pode deixar que a dúvida nos prenda no medo, porque a dúvida, aqui no devocional ele fala que as preocupações, as ansiedades, os medos são sentimentos gerados pelas dúvidas. Então, quando a gente tem dúvida, a gente fica paralisado, porque o medo toma de conta. O medo daquela situação, meu Deus, e aquela situação ali, será que vai dar certo? E se não der certo? Então o diabo ele logo vem com a dúvida. E se não der certo? E se você fizer isso aqui e dar nisso daqui? Então quando a gente está firmado na palavra que é definida, a palavra de Deus é definida, Deus ele é definido. Deus ele é único, perfeito, santo. Por isso que ele não é religião. Por isso que Jesus ele não é religião, porque religião tem várias. Tem vários caminhos que levam a Deus. Para o mundo das religiões é isso. Ah, eu tenho religião tal, eu sou da religião tal. Ah, esse caminho aqui também leva para Deus. Será mesmo? O que a palavra de Deus nos diz, então? A palavra de Deus é única. Ela é perfeita. E o que ela nos diz? Que só há um único caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. Ele mesmo diz, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai sem ser por Ele, sem ser por Jesus. Ninguém vai a Deus. Porque para ir até Deus é necessário santidade. E como é que a gente pode se santificar? Como é que a gente pode se purificar sem o sangue de Jesus? O sangue derramado na cruz, o sangue derramado via sacrifício vivo no altar do Deus vivo. Então, como é que a gente pode se santificar?
se a gente não for até aquele que é santo. Então Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele mostra o caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Jesus, com o sangue dele, ele nos purifica de todo pecado, de toda impureza, de toda injustiça, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele se fez maldito por nós. Ele tomou para si tudo, todo o pecado, tudo. Ele deu a si mesmo em favor de nós, da humanidade. Então, quando a gente vai até Jesus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ali há uma purificação, ele nos lava com o sangue dele. Então, a partir dali, a gente se torna uma nova criatura. E como é que se firma isso? Numa simbologia, através de um elemento, que é o que é que limpa a gente? O que é que a gente faz para a gente limpar o nosso corpo? A gente usa a água. A gente usa a água pura. Ela limpa. A gente usa o sabão também, que nos ajuda a limpar. Mas a água, se não tiver água, como é que o sabão vai fazer o seu trabalho completo? Então, a gente usa a água. Da mesma forma, é no espiritual. Para que se cele essa decisão de eu e você estarmos limpos pelo sangue do Senhor Jesus, então aí há o batismo nas águas. O batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura. Então ali eu selo uma decisão que eu tomei. Algo que aconteceu, o meu encontro com o Senhor Jesus, quando ele me purificou. Então ali, naquele momento, com testemunhas, a primeira testemunha, é Deus. Porque a Bíblia diz que 2 testemunhas é melhor do que uma. Então, a primeira testemunha é o Senhor. E a segunda testemunha é o pastor. E quem mais estiver por ali. Então, é como um casamento. Num casamento, há testemunhas daquela aliança sendo firmada ali no altar do Deus vivo. O Deus que está vivo, o Deus que está vendo tudo aquilo ali acontecendo, o Deus Todo-Poderoso, que está ali aprovando essa decisão e firmando, não apenas na terra, mas também no céu, aquela decisão que a pessoa está tomando. Então, é um casamento. O batismo nas águas é um casamento. De eu permanecer com a minha carne sepultada e agora eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Então, Cristo deve viver dentro de mim. Para quê? Para que aquela carne não ressuscite. Por quê? Porque a gente ainda está nesse mundo. Seria maravilhoso se a gente simplesmente morresse para o mundo e a gente de fato fosse para o Senhor Jesus na mesma hora. Seria maravilhoso isso. Só que a gente fica ainda aqui, muitos ficam ainda aqui. Para quê? Para fazer uma obra. Para que mais pessoas possam ser alcançadas através do nosso testemunho. Jesus, ele retornou aos céus quando ele cumpriu a missão dele aqui, mas ele deixou quem? O Espírito Santo, para completar a obra. Porque a salvação não poderia apenas ficar ali, entre os discípulos, apenas ali em Israel. Não, a salvação é para toda a humanidade. Então, qual foi a palavra que Jesus deu? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E muitas traduções diz, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então a gente entende com essa palavra quem crer e for batizado. Então, o crer tem que ser acompanhado de uma atitude de fé, de uma definição. Não, eu estou definida nessa
né, nessa minha crença. Eu tô definida, então eu vou agir. Eu me defini. Eu tomei uma decisão, eu tenho certeza disso. Então eu vou firmar essa decisão que eu tomei, essa certeza de fé com uma atitude. A primeira atitude é o batismo nas águas. Então tem que haver uma abertura de entendimento. Se eu de fato decidir viver pela fé com o Senhor Jesus, ter uma vida com Ele, então eu vou firmar isso com a minha primeira atitude de fé. Batismo nas águas. Eu vou me batizar. Ah, o ladrão da cruz não se batizou e foi salvo. Tinha tempo para ele se batizar? Ele já estava ali na cruz. Ele já estava pendurado, ele já estava do lado do Senhor Jesus. Mas graças a Deus ele se arrependeu. Ele se arrependeu ali. Enquanto o outro ficou murmurando, não se arrependeu e foi para o inferno. Mas um foi salvo. Esse momento da cruz mostra que há pessoas que vão ser salvas no último momento e há pessoas que não vão ser, infelizmente. Mas tudo depende do arrependimento. E sabia que é Deus que derrama arrependimento? É um dom que Deus derrama, o dom do arrependimento. E como é que e por que ele decide derramar arrependimento sobre uma pessoa? Quando aquela pessoa, no interior dela, há sinceridade e humildade para querer alguma coisa com Deus. E como é que ela chega até esse ponto de querer alguma coisa com Deus? Quando ela vê que não tem mais saída. Quando ela vê que não tem mais caminho para seguir. Porque só existe um caminho que leva à salvação, que é o Senhor Jesus. Então a fé é isso, é uma definição. E quando a gente toma a decisão de se batizar e firma e sela esse batismo, então Jesus, olhando para o nosso interior, vê que está limpo, então ele vem e nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito do Deus vivo dentro de você, dentro de mim. E com isso, com o Espírito da verdade dentro de mim, então eu vou ser guiada em toda a verdade. Eu vou ser guiada pelo caminho da verdade. Então, em todas as decisões, se eu permanecer firme, se eu permanecer todos os dias zelando por esse presente que Deus me deu, que é o Espírito Santo, se eu permanecer todos os dias buscando estar em espírito e em verdade, porque todos os dias é um novo capítulo da nossa jornada, então se eu permanecer buscando, porque é possível apagar o Espírito Santo, é possível viver de uma forma que o Espírito Santo se afaste, saia de dentro da pessoa, mas está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é o nosso selo de salvação, é a nossa garantia de salvação, porque ele nos santifica. Espírito Santo. Espírito, que é a mente, o intelecto, e santo, que é separação, significa separado. Então, a gente está santificando a nossa mente, a gente está separando a nossa mente das coisas sujas desse mundo. A gente está santificando a nossa mente. A gente está santificando a nossa consciência. Então, se eu estou com a consciência limpa, santa, então eu estou em paz com Deus. Então, se a morte vir agora, eu estou em paz. Porque eu sei, nesse momento, quem é que vem me buscar. Mas você pode ver que é uma coisa que a gente tem que buscar constantemente. Porque todo dia é uma guerra. A cada momento tem um problema para resolver. A cada hora a gente tem que tomar uma decisão. Então, é o tempo todo buscando se manter na fé, buscando se manter
em espírito e em verdade. Jesus, ele disse, chegará o tempo para aquela mulher samaritana lá, no poço de Jacó, ele disse, virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, esse espírito em espírito e em verdade é quando a gente tem o Espírito Santo. A gente está todo momento ali buscando santidade. A gente está todo momento ali buscando a presença de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente tem a presença de Deus em nós, todo o tempo, 24 horas por dia, é fácil? Não é, porque vem um monte de coisa para tentar nos distrair. Vem um monte de coisa para tentar nos tirar da fé. Vem um monte de coisa, fora as coisas que o diabo ele lança. Ele, com a permissão de Deus. Porque quando a gente tem uma vida firmada, então a gente dá graças por tudo. A gente dá graças pelas situações, pelas circunstâncias, porque se eu tenho uma vida com Deus, não, verdadeiramente eu tenho a minha vida com o Senhor. Então, isso que está acontecendo, o Senhor está permitindo por alguma coisa. Então, eu vou aprender com isso. Eu peço, tira de mim, afasta de mim, como Jesus mesmo fez. Até mesmo ali, antes de sacrificar pela cruz. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, a gente segue os passos do Senhor Jesus. E todo dia a gente louva e agradece por tudo. Mas a gente tem momentos também que Deus ele vai provar a nossa fé. Ele permite que coisas venham para nos tentar, para provar a nossa fé. E essa é a palavra de Tiago, Tiago 1, que ele fala aqui das provas e das tentações. Então ele diz, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Meus irmãos, então ele está falando aqui de uma família espiritual, de uma família que está com uma mesma fé, um mesmo espírito, no mesmo batismo, com o mesmo Pai, vivendo numa mesma fé. Meus irmãos. Então, se a pessoa ela está vivendo na justiça, ela está vivendo com Deus, então ela está passando por tentação, por tribulação, por provações, então ele diz, tem de grande alegria. Alegrem-se. Alegrem-se, sabe por quê? Porque isso aí que você está passando, que todos os teus irmãos ao redor do mundo passam também, em momentos, em determinados períodos da vida, essas provações, essas tentações, elas provam a sua fé, a nossa fé. Para que prova a nossa fé? Para mostrar para nós mesmos, Deus já sabe, mas é para mostrar para nós mesmos que tipo de fé a gente está tendo. Que tipo de vida com Deus a gente está tendo. E também para promover, para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa perseverança nessa fé, para aperfeiçoar a nossa decisão que foi definida. Não, eu decidi que a minha vida é do Senhor, então eu vou permanecer. Vai vir coisa, vai vir tudo, mas eu tenho que permanecer, eu preciso permanecer. Então, essas tentações, provações que vêm, são como o fogo. O ouro, para se tornar cada vez mais purificado, ele precisa ir para altas temperaturas no fogo. Então, quanto mais ele esquenta, quanto mais ele queima, ele mais fica purificado. Então, é a mesma coisa com a nossa fé. O cristão verdadeiro que passa pelas tribulações, por tudo, ele recebe no final, como está escrito aqui, a coroa da vida. Porque quando for tentado, Quando for tentado, receberá a coroa da vida. Tem uma parte aqui que fala sobre isso, que eu não estou achando aqui.
mas está escrito. E é aqui em Tiago. Então, a prova da nossa fé, quando a gente passa pela tentação e a gente é aprovado, a nossa paciência, como está dizendo aqui nessa tradução, a paciência, ela se aperfeiçoa. Em outras traduções é a perseverança. A perseverança, a paciência da gente permanecer nesse caminho que a gente escolheu. Então, Deus ele vai permitir as situações. E também para a gente movimentar a nossa fé, porque fé parada é como água parada, vai dar bicho. Então, a fé ela tem que estar todo o tempo se movimentando. É como um membro do nosso corpo. Se ele ficar parado um longo período, ele vai atrofiar. Então, tem que estar em movimento. Então, a fé, ela precisa passar pelas provas para que a nossa paciência, a nossa perseverança, ela cresça, ela se desenvolva. E, como está dizendo aqui, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que já sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, isso tudinho é para que a gente se torne maduro e a gente amadureça na fé. A gente amadureça, a gente venha crescer, a gente venha se desenvolver, a gente seja íntegro, tá? Tentando achar essa palavra aqui, íntegro. Então, quando a paciência se torna perfeita e completa, a gente se torna íntegro e maduro na fé. E isso é sabedoria. É sabedoria. Porque quando vem as situações, a gente vai precisar tomar decisões. Com base na palavra, porque a gente não pode sair do caminho da perfeição, que é a palavra de Deus. Então, para que a gente permaneça na linha, a gente precisa de sabedoria. E olha só o que é que Tiago aqui diz, inspirado pelo Espírito Santo. Ele começa a falar da sabedoria. Logo depois que ele fala dessa perfeição da paciência, da perseverança, da gente se tornar maduro, íntegro, ele vem e começa a falar da sabedoria. Então, ele diz, peça, porém, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não lance em rosto, e será dada. Ele dá, ele quer dar a sabedoria pra gente. Mas a gente precisa pedir com fé, com certeza de que ele vai dar, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque esse homem está agindo com ânimo dobre, ou seja, está sendo inconstante naquilo que está vivendo. Ele, volta e meia, ele crê, volta e meia, ou melhor, volta e meia ele tem a fé, volta e meia ele tem a dúvida, ali pairando sobre a cabeça dele. Isso é o ânimo dobre, é a inconstância, é a mente dividida. Ele está instável naquele caminho que ele está vivendo. Então, como é que ele vai alcançar alguma coisa de Deus? Se Deus é definido, se Deus é um único caminho. Se ele está ali andando, tentando viver pela fé, mas ele está deixando as dúvidas atrapalharem, está vivendo de uma forma e vivendo de outra ao mesmo tempo, como é que ele vai seguir no caminho certo? Não, ele vai ficar cambaleando, ele vai ficar saindo dos trilhos. Então, como a palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. O que disso passar vem do diabo. Então, olha só, mais uma passagem que mostra que a gente tem que viver na fé definida. Porque se a gente não viver numa fé definida, a gente vai estar deixando as coisas externas atuarem contra nós, atingirem a nossa fé, a nossa vida. E, consequentemente, a gente não vai estar bem. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente pede, se coloca diante de Deus. Meu Deus, me dá sabedoria com relação a isso. A gente tem que fazer. Geralmente, eu busco colocar diante dele. Eu colocando diante dele, colocando tudo, falando tudo,
eu sei, Ele vai me ajudar, Ele vai me guiar, Ele vai me dirigir. Então, é tudo uma questão de confiança. Eu confio que Ele vai me dirigir, que Ele vai me ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu estou vivendo com Ele. Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu marido. Porque Ele é o meu tudo. Então, eu queria deixar essa palavra aqui com você que anda abatido, que anda agoniado por conta dos problemas, das situações, que anda deixando que as preocupações, as incertezas, os medos tomem conta de você. Medite nessa palavra. Busque a presença do Senhor. Busque o Espírito Santo para a sua vida. E você será feliz, como ele diz aqui. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aqui é a passagem. A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, feliz será a pessoa que suporta a tentação, que persevera na provação, porque a recompensa será a coroa da vida, a eternidade, que deve ser o nosso pensamento, que norteia a nossa mente. A minha salvação é mais importante do que esse problema. Deus é maior do que esse problema, então vai se resolver. Eu preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai me ser acrescentado. Então, quando a gente tem essa definição, essa fé firmada nessa rocha firme que diz isso, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado, então eu tenho certeza, vai haver uma solução, vai haver uma saída, vai haver alguma coisa, Deus ele vai permitir alguma coisa e vai acontecer o inaudito na minha vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame de paz, de sabedoria, de entendimento sobre a sua vida. Que Deus guie você em cada decisão que você tiver que tomar. Que Deus direcione você em cada momento, em cada circunstância, para que não deixe brecha para o diabo lançar dúvida, medo, insegurança, a dúvida em si. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe esse dia, abençoe essas pessoas, Senhor, para que venham a se fortalecer na tua presença cada vez mais e buscar o verdadeiro prêmio da nossa alma, que é a nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida e até a próxima live, amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.